Fala, meus queridinhos do Knapse, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai começar a estudar um reino muito interessante dentro dos seres vivos, que é o reino protista. Esse reino ele vai abrigar dois grandes grupos assim, que a gente vai estudar: as algas e os protozoários. E é muito interessante a gente ter esses dois grandes grupos muito diferentes uns dos outros, porque o que acontece? Tanto as algas quanto os protozoários já foram colocados em reinos que não o reino protista. O reino protista antes não existia. Então as algas eram colocadas no reino vegetal, os protozoários eram colocados no reino animal. Só que os protozoários são predominantemente, ou quase exclusivamente, unicelulares. Então já fica um pouco complicado a gente colocar eles dentro do reino animal. E as algas são unicelulares também, muitas delas, ou pluricelulares. Só que quando elas são pluricelulares, elas não têm uma especialização celular, elas não formam tecidos. São basicamente um talo de células praticamente iguais umas às outras, que são relativamente independentes umas das outras. Então era também muito complicado a gente colocar as algas dentro do reino vegetal, porque elas eram muito primitivas, assim como os protozoários eram muito primitivos para serem animais. Então o que foi feito? A gente pegou os mais primitivos do reino animal, os mais primitivos do reino vegetal e formou um único reino primitivo, que é o reino protista, que a gente vai estudar nessa aula na próxima, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças causadas pelos protozoários, mas é coisa pra gente ver daqui a alguns dias. Então, a gente tem que ter em mente que esse reino é formado por animais, por seres, que esse reino é formado por seres bastante primitivos. Então, vai ser o caso das algas que a gente vai ver hoje. São eucariotos, então uni- ou pluricelulares, e essencialmente autótrofos. Autótrofos porque apresentam cloroplastos, né? Apresentam clorofila no interior ali de cloroplastos que vão ser responsáveis por fazer a fotossíntese. Então, é natural a gente imaginar que essas algas vão ser verdes, não é? Em alguns casos. Em outros casos, essas algas vão ter outras cores. A gente vai ter algas vermelhas, algas pardas. Mas por que isso vai acontecer? Porque, apesar de ter clorofila, algumas algas vão ter outros pigmentos que vão compor essa coloração e que às vezes vão predominar sobre o verde. Então a gente vai ter algas verdes, algas vermelhas, algas de diversas colorações, mas todas elas sempre com cloroplastos, com clorofila, sendo fotossintetizantes, sendo autótrofas, tá bom? Não vão ter estrutura formadora de tecidos, então, mas suas células têm parede celular. E essa parede celular ela vai ter diversas composições, às vezes até incluindo celulose ou outros polissacarídeos, tá? Mas quando a gente diz que são seres fotossintetizantes, então a gente pode imaginar que são seres que têm uma importância muito grande na reposição de oxigênio para a atmosfera a partir do gás carbônico. E é muito interessante aí a gente entender a diferença entre dois grupos de algas. As algas pluricelulares, em geral, elas ficam fixas no substrato, ou fixas no solo ali, que está embaixo daquele ambiente aquático, né? Existem algas de ambiente terrestre, mas a grande parte é de ambiente de água doce ou de água salgada. Elas vão ficar, então, presas, as pluricelulares, no fundo daquele lago ou no fundo do mar, enfim, vão ficar presas a um substrato e vão formar aquela grande estrutura. Então a gente vai dizer que esse grupo de algas compõe o que a gente chama de fitobênton. Para fazer uma contraposição com uma coisa que talvez vocês já devam ter ouvido, que é o fitoplâncton. O fitoplâncton é formado por algas geralmente unicelulares que ficam ali à deriva na água. Elas ficam à mercê da movimentação da água. E é esse fitoplâncton o fundamental do ponto de vista ecológico. Porque o fitoplâncton vai formar o que é o maior banco repositor de oxigênio para a atmosfera. Então talvez você já tenha ouvido falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Bullshit. Porque a Amazônia, assim como todas as outras grandes florestas, ela consome quase todo o oxigênio que ela produz. Porque a gente tem ali uma árvore adulta. Essa árvore adulta ela não fixa mais matéria orgânica. Ela não cresce mais.
E para fixar matéria orgânica você tem que crescer. Então, como ela não fixa mais matéria orgânica, basicamente todo o oxigênio que ela produz a partir da fotossíntese, ela consome na respiração. E se ela não consome aquilo, os outros seres que habitam esse ambiente, eles vão consumir esse oxigênio que os vegetais que estão ali produzem. Então, quando a gente fala, a Amazônia é o pulmão do mundo, falou bobagem. Porque, basicamente, essas grandes florestas consomem todo o oxigênio que produzem. Então, os grandes provedores de oxigênio para a atmosfera, os grandes sequestradores de carbono, isso está muito na moda agora, então é bom ter isso em mente, principalmente para o Enem, essas coisas de ecologia e tal. Os grandes sequestradores de carbono, as grandes espécies sequestradoras de carbono da atmosfera, que vão combater o efeito estufa, são espécies que compõem o fitoplâncton. Então, é muito mais danoso para o efeito estufa, é muito mais prejudicial para as taxas de gás carbônico atmosférico, a poluição de água, ou o derramamento de óleo no mar, aquele óleo que fica na superfície impede a passagem de luz, por exemplo, para as regiões mais profundas. Isso é muito mais prejudicial para as condições atmosféricas do que o desmatamento em si, que é tão colocado em evidência. Isso é muito importante para o Enem, gente. Eu vou falar de novo. A poluição de água, em que você vai matar esse fitoplâncton, ou então impedir a passagem de luz, é muito mais prejudicial para a condição de ar atmosférico do que o desmatamento em si. Por quê? O fitoplâncton é essencialmente o maior produtor de oxigênio, o maior sequestrador de carbono que a gente vai ter no planeta. Tá? Além disso, outro ponto importante desse fitoplâncton é que o fitoplâncton, por ser um produtor de matéria orgânica, ele vai estar lá na base da cadeia alimentar. Então toda a cadeia alimentar aquática depende da integridade do fitoplâncton, porque o fitoplâncton vai alimentar o zooplâncton, que vai alimentar outro animal, 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 formando aquela cadeia alimentar. Só que toda a cadeia alimentar tem que começar em um produtor. Tem que começar em alguém que, a partir de alguma forma de energia, gera matéria orgânica. Essa energia vai ser a luminosidade solar, essa forma de produção de matéria orgânica é a fotossíntese. E se o grande fotossintetizante do mundo e, consequentemente, do ambiente aquático é o fitoplâncton vai ser a grande base da cadeia alimentar aquática, da cadeia alimentar marinha e da cadeia alimentar de água doce. Então, se a poluição vai lá e compromete o fitoplâncton, ela compromete toda uma cadeia alimentar. E aí a baleia vai morrer, o tubarão vai morrer por causa da poluição que prejudicou o fitoplâncton. Uma outra coisa também que a poluição pode causar é que esse fitoplâncton pode absorver ali no seu metabolismo toxinas que foram liberadas na água. E o fitoplâncton vai servir de alimento lá para o mexilhão, para a ostra, para o marisco. O ser humano vai pegar esse mexilhão, vai cozinhar, vai fazer aquela paella deliciosa e vai comer. E vai acabar intoxicado muitas vezes. Porque esses animais aí, mexilhões, mariscos, eles são filtradores. Filtradores vão se alimentar de zooplâncton, de fitoplâncton, aí dependendo da espécie. O que vai acontecer então é que essa toxicidade liberada na água, além de matar o fitoplâncton e impedir que ele faça fotossíntese, impedindo o sequestro de carbono, vai prejudicar a cadeia alimentar, acabando com diversas espécies envolvidas nessa cadeia alimentar e ainda pode intoxicar uma porrada de gente, né? Então, esse fitoplâncton vai ser central nas questões ecológicas, por isso vai ser central no seu vestibular, vai ser central quando você for fazer a prova do Enem, tá certo? Então essa aula, apesar de simples do ponto de vista estrutural, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista fisiológico, apesar de simples nesses aspectos, ela é uma aula de importância fundamental em conceitos ecológicos e é, portanto, uma aula fundamental na sua prova, em qualquer que seja essa prova aí que você vai fazer. Hoje em dia, na modernidade, isso aí está muito em evidência, tá bom? Não esquece, gente, de entrar lá no nosso site www.knapse.com.br,
curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal, tudo isso que eu falo pra vocês em todas as aulas. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente às vezes não tem tempo de responder tudo, mas eu particularmente leio tudo. Posso garantir pra vocês. Todos os comentários chegam em mim, todos os comentários eu mesmo leio. Então, se você não gostou do meu cabelo, se você achou que eu grito muito, né? Os meus alunos costumam reclamar que eu grito muito. Se você não gostou de alguma coisa ou se você gostou de alguma coisa, deixa aí a sua opinião que eu vou ler e vou tentar melhorar para a próxima aula para vocês, pode ter certeza. Enquanto isso, a gente fica aqui em off, vai estudar, sai do Facebook, vai ler, vai que o vestibular tá aí e a sua vaga tá te esperando. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.